Boa tarde a todos. Nessa aula nós vamos falar sobre constantes string e a sua manipulação dentro do compilador. O que são constantes strings? São strings que aparecem no seu programa sem a declaração da variável string estar atrelada a elas. Ok? Por exemplo, numa construção do tipo write hello world, por exemplo. Hello world é uma constante string, ok? Então, as constantes string, elas podem aparecer espalhadas no programa como constantes string, elas podem aparecer sendo atribuídas a uma variável, e elas podem aparecer numa chamada de função como parâmetro da função que está sendo chamada. A gente discutiu alguns desses casos em aulas anteriores, e aqui nós vamos fazer a manipulação dessas constantes string. Nós vamos criar uma tabela de símbolos específica para abrigar essas constantes string. E nós vamos também ter que modificar o analisador léxico para poder reconhecer essas constantes strings. Ok? Então vamos lá. Além disso, nessa gramática nós adicionamos os tipos float, string e char. Colocamos tipos adicionais aqui para os identificadores da nossa gramática. Então, como eu disse para vocês no começo da aula, iremos tratar o uso de constantes strings no código, em chamadas de função. E para você poder fazer isso, você tem que criar variáveis implícitas. O que eu quero dizer com variáveis implícitas? Variáveis cujo rótulo da variável o compilador vai gerar automaticamente, certo? Então, esses rótulos eles vão ser criados automaticamente pelo compilador e vão ser colocados no assembly que você está gerando, certo? Quando você está compilando o seu programa de usuário, quando o seu compilador está compilando o programa de usuário, ele vai estar identificando essas constantes string, vai estar criando rótulos para cada uma dessas constantes string, e esses rótulos vão ser colocados no arquivo assembly com a respectiva string associada a eles, né? Então, esses rótulos vão ser o endereço dessas strings da memória, e quem vai criar esses rótulos é o próprio compilador. Quando for colocar essas tabelas quando for colocar essas constantes strings na tabela de símbolos para constantes strings, ele vai ter que criar um rótulo para essas strings e colocar essas strings na tabela de símbolos para constantes strings com o respectivo rótulo. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então vamos lá. Temos então as tabelas de símbolos que a gente tinha antes, uma tabela de símbolos para variáveis globais, symbol table of variables, global symbol table variables. Temos aqui uma tabela de símbolos para constantes strings. Essa tabela de símbolos é do tipo st of s, symbol table of strings, tá? St strings, então st strings é uma tabela cujo tipo é st of fs. A gente vai mostrar esse tipo daqui a pouco. Temos aqui o nome do arquivo de saída e o arquivo de saída aqui, certo? Observe que nesse exemplo, a invocação do gerador de código para fazer a geração da seção de dados, ou seja, o section data, é feito no final da minha compilação, no final da função program, certo? Então, o meu GenDataSection ele vai ser colocado aqui no finalzinho. Se vocês lembram das aulas anteriores, eu disse para vocês que o arquivo assembly que está sendo gerado, ele não tem estrutura, né? Então, você pode colocar esse section text, o section text no começo e o section data no final, que não tem problema algum, né? E por que nós colocamos o section data no final? Porque as constantes strings elas podem aparecer no decorrer de todo o programa. Então, você somente vai ter informação de todas as strings, de todas as constantes strings, quando você terminar a compilação. Então, faz sentido você gerar o GenDataSection, gerar a seção de dados do seu programa no final da compilação. Ok?
Veja que aqui na função program, eu estou definindo algumas funções auxiliares aqui. Ó. Eu estou definindo a função genPreambule, a função genPreambuleCode e a função genEpilogueCode. A função genPreambule gera um código de preâmbulo que eu vou mostrar para vocês no Notepad, que contém a definição do ponto de entrada do meu programa e das funções externas que eu estou utilizando no interior desse programa. genPreambuleCode gera a função de preâmbulo de código do meu código. E genEpilogueCode gera a seção de epílogo de código do meu código assembly. Ok? Então, eu vou mostrar essas funções para vocês no Notepad aqui. Então, aqui nós temos a função genPreâmbulo, que gera o preâmbulo do meu arquivo assembly. Aqui nós temos o ponto de entrada do meu programa assembly, que é o InMain. Essa função, esse símbolo InMain aqui, que é referente à função InMain, esse símbolo tem que ser exportado para o linker, porque o linker espera encontrar um ponto de entrada chamado InMain. Então você tem que colocar aqui global InMain para o linker saber que a função que você está dando o nome de InMain é o ponto de entrada do seu programa, que ele espera encontrar. Nós temos também aqui extern, printf, extern scanf, né? E extern exit process, que são as funções auxiliares que eu vou estar chamando aí dentro do meu programa, e esse extern diz para mim que essas funções elas estão em bibliotecas.o, né? Elas estão no arquivo .a ou .so ou .o. Elas não estão no objeto do meu programa, no arquivo .obj do meu programa, tá certo? Então isso é necessário caso você queira aí, gerar um código para o Windows, você tem que incluir esse preâmbulo, tá? genPreambuleCode gera a seção de código do seu programa, né? Então aqui, ó, section text, o ponto de entrada aqui, o InMain, né? Esse InMain aqui, como vocês sabem, é o endereço de memória, tá? E subsp40 aqui, isso daqui está na documentação da Microsoft, diz que você tem que fazer esse ajuste do ponteiro de pilha aqui, RSP, né? Fazer sub RSP40 no início da execução do seu InMain, por uma questão de alinhamento de memória. E genEpilogueCode é um código que vai ser colocado no final da InMain, que é a função principal, e que vai retornar o seu controle para o sistema operacional, vai retornar 0 para o seu shell, tá? Para o programa pai, né? Para o programa que chamou o seu programa de usuário. Tá? Você está compilando um programa de usuário, o programa que chama esse programa de usuário normalmente é o shell, né? Mas pode ser o SO também, né? E você vai devolver um valor de retorno para esse programa que chamou, para o programa chamador. Então, o valor de retorno vai ficar em ECX, então eu vou zerar ECX, né? Então, shor ECX, ECX, 0 ECX. Então, note o seguinte, que ECX é o primeiro parâmetro para exit process, né? E você está passando 0 em ECX, tá? Então, você está dando call ECX, passando 0 aqui para o primeiro parâmetro dessa função, ok? E esse parâmetro 0 que você está passando, ele vai ser repassado através do exit process para o programa chamador desse processo. O processo, no caso, é seu programa de usuário, ok? Então, exit process vai devolver esse valor 0 para o programa que chamou o seu programa. No caso, o shell ou o sistema operacional, como eu falei para vocês. E as declarações colocam a variável na tabela de símbolos para variáveis globais. Então, nessa tabela de símbolos aqui, né? genPreambuleCode gera o section text. E statements gera os comandos da linguagem, né? As chamadas de read e write que o usuário vai estar fazendo, já que a gente só tem esses dois comandos. A gente não tem if, a gente não tem expressão, a gente não tem while, a gente só tem read e write nesse código aqui. E genEpilogueCode vai chamar uma função para retornar o controle para o sistema operacional, ou simplesmente dar um hatch na minha função principal, já que eu só tenho uma função principal. E genDataSection vai gerar as variáveis das duas tabelas de símbolos, ok? Tanto dessa tabela de símbolo aqui quanto dessa daqui.
as variáveis que estão nessas tabelas de símbolos vão ser escritas para o meu arquivo de saída. Então, como vocês podem ver aqui, ó, o Symbol Tables of Strings Entry, né? Ou seja, uma entrada para a tabela de símbolos de string, tem dois campos, do tipo char, do tipo vetor de char. Um campo é name e o outro campo é value. No campo name, nós vamos gravar o nome do identificador da string. Esse nome do identificador da string, ele vai ser gerado automaticamente pelo compilador. E o value vai ser o valor da própria string. Ok? Vai ser a própria string, entre aspas. A gente deu um typedef aqui para fazer um acrônimo, fazer um alias, né? Para Symbol Tables of String Entry, para a gente não ter que digitar tudo isso daqui, ó. Symbol Table of Strings Entry, a gente digita só st of se, ok? Symbol Tables of String Entry. Então é um alias para esse nome grande aqui. A tabela de símbolos para strings vai ter o número de strings, nstrings, e vai ter max symbols strings. Então, o número máximo de strings vai ser max symbols. O número máximo de strings que eu posso colocar na minha tabela de símbolos para strings é max symbols nessa implementação. E a gente deu também um alias aqui para Symbol Tables of Strings, st of s. Então, vocês podem ver que esse label aqui ele é usado, né, para declarar a tabela de símbolos para strings, como a gente fez aqui. A gente fez no symboltable.c e aqui é um extern, né? Porque o symbol table ele é usado pelo analisador sintático. O programa está dentro do analisador sintático, certo? Então a gente vai ver isso no final da aula. Então essa versão do código contém uma novidade, que é o fato de podermos manipular constantes strings. Por exemplo, podemos escrever uma constante string como write hello world, né? Como também passar uma constante string para uma função, como parâmetro da função, ou atribuir uma constante string a uma variável do tipo string. Por exemplo, você tem uma variável s do tipo string, você faz s, recebe hello world. As constantes string têm todas elas escopo global. Por isso que você tem apenas uma tabela de símbolos para constantes strings, e o escopo dessa tabela de símbolos para constantes string é global. Todas as funções têm acesso, todas as funções, todas as construções que você faz no seu programa têm acesso a essa tabela de símbolos. E é uma tabela de símbolos específica para essas constantes. É claro que isso não precisaria necessariamente ser feito assim. Isso é feito assim nessa implementação. Ok, pessoal? Você poderia fazer diferente, se você quisesse. Então, quando o analisador léxico encontra o caractere aspas duplas, ele, durante a análise léxica, ele conclui que se trata de uma constante string e continua a análise léxica aqui, né? Tá errado, né? Aqui é a análise léxica. E continua a análise léxica até encontrar outras aspas duplas, que não sejam precedidas pelo caractere barra invertida para a direita. Eu não estou fazendo esse tratamento na análise léxica, eu vou deixar para vocês fazerem esse tratamento. Porque se você encontra barra, aspas, dentro de uma string, isso não significa que a string acabou, porque você achou aspas. Não é o caractere barra invertida para a direita seguida do caractere aspas, e sim o próprio caractere aspas. Então, esse tratamento ele não está sendo feito ainda, ele vai ficar como exercício para vocês fazerem. Né? Então, um exercício de análise léxica aí seria você colocar esses caracteres especiais dentro da string aí para você poder fazer, para você poder identificar que a string não terminou. Certo? Então, isso fica como exercício. O lexema é a constante string encontrada, incluindo aspas duplas, e o rótulo tag do referido token é string. Então veja que quando a gente está falando de constantes string, o tag do token é string, não é identificador, é string. Agora, se você declara uma variável do tipo string, o tag do token é identificador, certo?
Isso vai ficar claro quando a gente mostrar o código todo. Mas é uma observação, importante, porque a constante string tem tag string. Ok? Então não confundam, tá? O tag ID com o tag string. O tag string é usado para constantes string, certo? Então aqui está a parte do analisador léxico que a gente modificou, né? Então veja que na posição pós-buffer está inicialmente valendo 0. Eu coloco o caractere CH. Quem que é o caractere CH? Inicialmente é o abre aspas duplas, né? E depois que eu fiz esse comando aqui, como o mais ele está depois do pós-buffer, eu incremento o pós-buffer. Se o mais estivesse antes do pós-buffer, se incrementaria o pós-buffer e depois atribuiria o caractere ao buffer na posição pós-buffer. Então, só lembrando para vocês aí da semântica do C, né? Mais significa, mais depois da variável significa que a variável é incrementada no final da construção. E mais antes da variável significa que a variável é incrementada no início da construção. Ok? Depois que eu salvei esse caractere no arquivo, eu pego o próximo caractere do arquivo de entrada e aí eu verifico, né? Enquanto o caractere for diferente de fecha aspas duplas aqui, né? Enquanto o caractere for diferente de fecha aspas duplas e o pós-buffer -1 for menor que max char, porque eu posso ter max char no buffer, tá? Então, se você declarar uma string com mais que max char caracteres, esses outros max char vão ser ignorados, né? E você vai fechar a sua string, tá? Então, eu estou fazendo esse tratamento aqui. Então, eu coloco o caractere que eu encontrei no pós-buffer, pego o próximo caractere do arquivo. O pós-buffer na posição pós-buffer -1, ele vai ser... eu vou fechar o buffer, mesmo que eu não tenha encontrado a string inteira. Tá? Por quê? Porque senão isso vai dar erro. Tá? Então, e pós-buffer, na última posição do meu vetor, na posição pós-buffer, né, eu vou colocar o /0, porque toda string em C tem que terminar em /0. O token tag vai ser string e o lexema do token vai ser o buffer, ou seja, vai ser a própria constante string que eu encontrei no meu código. Tá? Então essa modificação aqui foi feita no analisador léxico, para eu poder identificar constantes string. Então vamos lá, na função de declaração, nós vamos fazer umas pequenas modificações. A primeira delas é que nós vamos fazer análise semântica para verificar se a variável que nós estamos declarando já foi declarada. Para isso, nós vamos usar um symbol table entry search symbol. Nós vamos passar o lexema do identificador da variável que nós estamos declarando para a função findInStVar. E essa função ela vai verificar na tabela de símbolos de variáveis globais se a variável ela já foi declarada, né? Se o search symbol, que essa função aqui retorna, ele for diferente de null, significa que a variável já foi declarada. E aí nós retornamos 0, paramos todo o programa, né? toda a parte de declarações. Não declaramos mais variável nenhuma. E o programa pode até continuar a compilação, mas ele vai dar erros e vai parar. Ok? Então, essa é a primeira checagem que nós estamos fazendo. Então, nós temos um vetor de caracteres aqui, varName, do tamanho maxchar, e um varType aqui para o tipo da variável. Então, a primeira coisa que nós fazemos na declaração é verificar o tipo da variável que nós estamos declarando. Em seguida, vocês podem observar aqui que a gente tem um varType. O token espião, no começo de uma declaração, ele vai estar apontando para uma palavra reservada que pode ser int, pode ser float, pode ser char ou pode ser string. O tag dessa palavra reservada é específico para ela. Então, se for int, se a palavra reservada for int, o tag dela é int maiúsculo.
que é um inteiro. Se essa palavra reservada for float, o tag dela é float, que também é definido como um inteiro, né? Float maiúsculo é definido como um número inteiro. Se for char, se a palavra reservada for char, o tag dessa palavra reservada vai ser char. E se for string, o tag dessa palavra reservada vai ser string. Então, esse tag da palavra reservada vai dizer o tipo da variável que eu estou declarando. Então, se for int, eu estou declarando uma variável do tipo int. Se for float, uma variável do tipo float. E assim por diante. Então, aqui no if, eu tenho que checar se esses tipos aqui são os tipos que eu aceito para a declaração de variáveis, né? Eu não posso aceitar, eu não posso declarar uma variável de um tipo que eu não estou aceitando. Certo? Então, depois que eu peguei o tipo, eu posso dar um match vartype. Né? Porque se for um tipo que eu estou aceitando, eu posso dar um match nesse tipo aí para consumir essa palavra reservada, que volta a dizer, pode ser int, pode ser float, pode ser char, pode ser string. Certo? Em seguida vem o nome da variável, né? Depois do tipo vem o nome da variável. Vem o identificador, e o identificador ele tem um nome, né? Ele tem um lexema. Eu vou copiar o lexema desse identificador para var name. E aí eu vou passar var name como parâmetro para finding stvar, para fazer a análise semântica. Ou seja, eu vou verificar se essa variável que eu estou declarando já foi declarada ou não. Em que tabelas de símbolos? Na tabela de símbolos para variável global, para variáveis globais. Então eu vou passar dois parâmetros para finding stvar, finding symbol tables of variables. Eu vou passar o nome da variável e a tabela de símbolos que eu quero procurar aquela variável. Se o search symbol, que é do tipo STI, for diferente de null, significa que a minha variável já foi declarada, então eu retorno 0 para a minha análise sintática, porque eu tenho um erro semântico. Qual é esse erro semântico? A variável já foi declarada. Se não, o que eu faço? A variável não foi declarada, coloco ela na tabela de símbolos para variáveis globais. Aqui seria o endereço dela na memória, mas eu estou passando 0 aqui, porque a tabela de símbolos é de variáveis globais. Aí eu posso dar um match no ID e match no ponto e vírgula. Se a sintaxe estiver correta, ou seja, se OK1 e OK2 retornarem true, eu retorno true e essa declaração de variável está ok. Ok, pessoal? Tá certo? Então, é assim que vai funcionar a minha declaração de variáveis aí. O símbolo seguinte continua sendo end token read e write, ou seja, se eu achar end token read e write como tag do look ahead, do token espião, é porque eu encontrei o símbolo seguinte, então retorno 0. Se não, da mesma forma que antes, eu tenho um tipo desconhecido. Ok? Então, após a declaração de variáveis, podemos ter os comandos read e write, ou podemos também ter o final de arquivo. Pode também acontecer erro, caso o tipo de dados não seja aceito nessa versão. Uma outra coisa que nós vamos fazer nesse arquivo aqui é uma modificação dos comandos read e write. Né? Então, além do nome da variável, a gente vai passar para as funções que geram código para esses comandos o tipo da variável. Então, além do lexema da variável, a gente vai passar o tipo da variável. E aí, dentro dos comandos, de acordo com o tipo, eu vou gerar um código correspondente. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Né? Então, estaremos passando um parâmetro adicional para a função que faz a análise sintática desses comandos. E esse parâmetro vai ser também repassado para o gerador de código. Tá certo? Então, esse parâmetro é o quê? Ele é o rótulo, é o tag do token que segue read ou write. Ou seja, é o tipo da variável que eu estou lendo ou escrevendo. No caso de identificadores, esse rótulo é o mesmo que está presente no campo type da tabela de símbolos onde esse identificador foi inserido. Né? Lembrando que todo identificador, ou seja, toda variável, ela tem um tipo. Nesse caso, nós só temos variáveis, né? Nós não temos nome de função, nem parâmetro de função. Né? Se vocês se lembram, o que é identificador? Identificador é nome de variável, é nome de função ou parâmetro de função, tá certo? Então, nesse caso, a gente só tem variáveis, então é o tipo da variável. Né? Esse campo type que eu passo aí para análise sintática do read ou do write, para geração do código correspondente. Tá? Os statements continuam do mesmo jeito, né? E eu vou ter uma modificação no statement aqui. Ou seja, dentro do statement eu vou fazer a modificação.
né? Daqui a pouco a gente vai ver essa modificação. Então, dessa forma, tanto para o comando read ID quanto para o comando write ID, quando a variável lookahead está apontando para ID, recuperamos o lexema e o tipo do identificador. E passamos essas informações para as funções que geram código para read ou para write. Porém, nesse exemplo, uma outra variação importante do comando write, veja que essa modificação que eu vou falar agora é só para o comando write, tá? Não existe para o comando read. É que podemos ter o write ID ou write str. Lembra que eu falei lá atrás que o tag numa constante string é string? Né? Certo? Então no write eu tenho que verificar se o tag que vem do tag do token que vem depois do write é string. Se o tag do token que vem depois do write é uma string, eu estou escrevendo uma constante string. Né? Então o write ele tem que lidar com essa situação também. Onde str é uma string cotada, é uma string entre aspas. Né? Em outras palavras, o comando write pode agora ser utilizado para imprimir uma constante string. Por exemplo, podemos ter, no primeiro caso, um comando write a, onde é uma variável do tipo inteiro. Nesse caso, o tag do identificador que vem depois do write ID, né? Mas também podemos ter um segundo caso, um comando write entre com a variável a. Ou seja, depois do comando write a gente tem um token aqui que é string, que é uma constante string, então o token dele é string. Tá? Então, no segundo caso, após o match write, que é feito pelo analisador sintático, o analisador léxico está apontando para um token com tag string. Tá? Então, veja que quando é variável, o tag é ID. Quando é constante string, o tag é string. Então, nesse segundo caso, o que faremos é criar automaticamente o identificador para essa constante string. Só no segundo caso, tá? No segundo caso em que o tag é string. Você vai criar um identificador para essa constante string e colocá-lo em uma tabela de símbolos globais para constantes do tipo string, ou seja, uma tabela de símbolos específica para o identificador do tipo string. Tá ok, pessoal? Vamos olhar como isso é feito então aqui, ó. Então, então vamos lá, né? Você tem um statement, né? Você vai ver se o lookahead é read, se tem um comando de leitura. Leitura, você não tem problema, né? Porque você sempre vai ler um ID, né? Então você vai pegar o lexema do ID que você está lendo, copiar para lexema, dar o match ID, procurar o lexema na tabela de símbolos para variáveis globais. Se esse lexema ele for diferente de null, né? Ou seja, né? Você está lendo você tá lendo uma variável que foi declarada, porque para você ler uma variável ela tem que ter sido declarada, né? Senão você tem um erro semântico, ou seja, você está tentando ler uma variável que não foi declarada, tá? E aí você retorna 0. Mas nesse caso não, né? Nesse caso você está lendo uma variável que foi declarada. Então você vai pegar o tipo dessa variável, recuperar o tipo dessa variável a partir de search symbol. Search symbol foi o símbolo que o finding STVART retornou, ou seja, você procurou um símbolo na tabela de símbolos e essa função te retornou o símbolo. Então search symbol é do tipo STE, Symbol Table Entry, né? Ou seja, uma entrada na tabela de símbolos de variáveis globais, certo? Search symbol é uma entrada na tabela de símbolos de variáveis globais, e você achou essa entrada, então o tipo vai ser search symbol setatype, que você vai guardar na variável type. E aí, quando você for gerar o código para o seu read, você vai passar o lexema do identificador e o tipo dele, tá? Então, o genread ele vai ter dois parâmetros aqui. A gente modificou o genread para passar o tipo. E aí você pode consumir o semicolon, consumir o ponto e vírgula e retornar 1. Na verdade, você deveria colocar um OK aqui para ver a construção sintática, né? Certo? Você deveria fazer um OK1 aqui, um OK2 aqui, retornar OK1 e OK2 aqui, tá? Mas isso fica como exercício para vocês, tá? Melhorar esse código aqui para pegar erros sintáticos também, tá? Aqui a gente está fazendo análise semântica, estamos pegando erros semânticos aqui, tá? Então aqui está escrito o que eu falei, né? Após identificar que temos o comando read, fazemos um match read, né? Aqui você tem certeza que é um read, então você dá match read, tá? Com a finalidade de apontar lookahead para ID, porque você só tem o caso read ID, né? Você não tem o caso read uma constante string, por exemplo, tá? Você só tem o write uma constante string, mas read uma constante string você não vai ter. Então você só vai ter read ID, tá?
Então, procuramos então o lexema do ID na tabela de símbolos de variáveis globais para saber seu tipo. Se ele for encontrado, então chamamos a função GRID para gerar o código da variável em questão. Caso não seja encontrado na tabela de símbolos de variáveis globais, trata-se de uma variável não declarada, então você tem um erro semântico. Tá? Agora, no caso do write, aí você vai dar um match write, porque você sabe que é o write, e aí se for uma string, ou seja, né, se o tag do lookahead for string, né, então você está escrevendo uma constante string. Né, o que você vai fazer? Vai pegar essa constante string, né, o valor dessa constante string, que é a própria constante string, tá? Ou seja, em lookahead set lexema você tem a própria constante string, e vai copiar para a string value. Você vai colocar esse string value, essa string, na tabela de símbolos para string. Depois, no final da aula, eu quero mostrar essa função para vocês. E essa função ela não está checando se essa string existe antes de colocá-la na tabela de símbolos para string. Ou seja, você pode colocar strings duplicadas, isso é um problema, né? Por exemplo, você tem uma string hello world, aí o hello world aparece lá para frente depois no seu programa. Mas o hello world você já colocou na tabela de símbolos, você não deveria colocar ele de novo com outro valor, porque você estaria gastando memória nesse caso, tá? Então, o putting ststrings ele não está verificando isso. Eu gostaria que você também fizesse uma modificação para você verificar esse tipo de situação, tá? Mas de qualquer forma, você colocou ele lá, né, e retornou um ponteiro para essa entrada na tabela de símbolos. Veja que genstring, né, genstring é do tipo st of si, tá? Symbol table of strings entry. Então você coloca a entrada na tabela de símbolos para string e retorna um ponteiro para essa entrada. É o que essa função putting ststrings está fazendo, né? Você coloca a entrada na tabela de símbolos para string e retorna um ponteiro para essa entrada. O que tem a entrada na tabela de símbolos de string? Tem o rótulo criado automaticamente pelo compilador, que vai ser criado. Esse rótulo ele vai ser criado dentro da função putting ststrings. Então, putting ststrings vai criar automaticamente um rótulo para a string cujo lexema é string value, tá? E vai retornar o genstring, que contém o rótulo e contém a string. Tá? O rótulo é o nome da string. Depois que você fez isso, você pode consumir esse token string, né? E se genstring não for null, tá? Ou seja, quando que genstring vai ser null? Quando você exceder o número máximo de strings, tá? Ou seja, quando você passar de max symbols, o putting strings vai te retornar null, né? Então, se ele não te retornou null, você copia o nome da string para lexema, né? Que é o nome da string que você vai escrever, né? Que é o endereço da memória da string, né? O nome da string aí seria o rótulo que o compilador gerou automaticamente. Então, você vai dar um string copy para lexema e você vai dar um genwrite com lexema e string aqui. Dentro do genwrite você vai tratar essa situação de quando você está imprimindo uma constante string. Então, dentro da função genwrite, você vai estar tratando essa função de imprimir, essa condição de imprimir uma constante string aí. E finalmente dá um match semicolon. Aí você teria que ter um else aqui também para falar para o usuário, olha, você está escrevendo muita coisa, você escreveu muitas strings, né? O máximo de strings que você pode escrever é max symbols. Então isso também fica como exercício aí para vocês fazerem, tá? Aqui no slide eu anotei um resumo de tudo que eu falei. Então no caso do comando write, devemos tratar os dois casos escritos, né? Então eu posso fazer match write apontando a variável lookahead para o próximo token. Devemos verificar se esse token é uma constante string ou se é um identificador. Aqui nós verificamos o caso de ser uma constante string. No próximo slide a gente vai ver o caso em que é um identificador, tá? Note que no caso de termos uma variável do tipo string, o tag do token será id e o tipo do token será string, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, se o tag do token é string, é uma constante string. Se o tag do token é id, é uma variável do tipo string, tá? É outra situação. No caso de termos uma constante string, o tag do token será string. Essa diferenciação é feita porque tokens e identificadores são colocados em tabelas de símbolos para identificadores. Então, uma variável do tipo string vai ser colocada não na tabela de símbolos string, mas na tabela de símbolos para identificadores. Isso é muito importante, vocês diferenciarem isso daí. Isso nessa implementação, ok? Você poderia fazer diferente aí, tá?
Enquanto que tokens constantes string são colocados em uma tabela de símbolos separada para constantes string. O campo string value é a própria string entre aspas. A função put em ststrings coloca a string na tabela de símbolos global para constantes string, já citada, e retorna um ponteiro para a entrada dessa tabela. Qual que é esse ponteiro? É o genString, né? Que a gente falou aqui quando a gente estava discutindo o código. Aí tem o caso em que você declara uma variável do tipo string. Ok? Então, veja, né? Quando você tem uma declaração de variável, como é que você faz a geração de código? Primeiro, né? Você copia o lexema do identificador, né, para lexema, dá o match ID, consome o identificador. Após o identificador, você sabe, né, tem o ponto e vírgula, né, mas o ponto e vírgula você vai consumir aqui. Tá? Aí você vai fazer aqui o quê? Análise semântica. Né? Você dá o match identificador, vai procurar os símbolos na tabela de símbolos de variáveis globais, porque a variável, né, se for o identificador, está na tabela de símbolos de variáveis globais. Se o search symbol é diferente de null, significa que você está escrevendo algum identificador que já foi declarado, tá? Então você vai pegar o tipo desse identificador, vai ser search symbol setatype, né? E vai dar um genWrite passando o lexema e o tipo. E aí a genWrite vai tratar, né? O lexema vai tratar os diferentes tipos aqui, os diferentes tipos de dados que você quer escrever aqui. Aí você dá match semicolon e retorna 1, ou seja, né, esse comando read ele foi executado com sucesso. Caso contrário, você tem um erro semântico, você está tentando fazer o quê? Você está tentando imprimir, escrever uma variável que não existe. Né? Então ele vai falar símbolo desconhecido, lexema, e vai retornar 0, e vai parar a sua análise sintática. Tá? Agora, você pergunta assim, bom, em onde que ele trata o caso de eu estar imprimindo do tipo CString, né? Onde que ele trata o tipo CString? É dentro do genWrite, tá? O tipo string, a geração de código para o tipo string, é tratado dentro da função genWrite, que eu vou mostrar para vocês no final dessa apresentação. Aqui a gente está discutindo os aspectos sintáticos e semânticos do tratamento, tá? Os aspectos de geração de código eu devo abordar no final dessa aula aqui, quando a gente for mostrar o código, compilar, mostrar executando e tudo mais. E por último, né, o símbolo seguinte de statements continua sendo o de token. Então você não dá erro nenhum e retorna 0. E se não for nenhum comando que você conhece, por exemplo, um if, que a gente não está tratando, você fala unknown command, tá? E retorna 0 também para a sua análise sintática. Então agora nós vamos executar o código que trata das constantes strings e mostrar para vocês aí o restante do código desse exemplo. Tá certo? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser abrir os códigos para esse exemplo aí que nós estamos analisando na aula, tá? Então, então antes de analisar, né, claro que você vai fechar todo mundo aqui que você tinha aberto, né? Para não correr o risco aí de modificar alguma coisa que está funcionando. Então eu vou abrir aqui, né? C2 pontos, home, Ronaldo, comp, capítulo 3 a gente analisou por último o exemplo 6, então nós vamos analisar o exemplo 1 do capítulo 4. Ok? Então eu vou abrir aqui os pontos H, os pontos C. A geração de código aqui, como eu estou no Windows, eu vou usar apenas a geração de código para Windows, né? Vou abrir meu teste 1 e meu teste 2 aqui. Nós temos dois testes aqui. Tá certo? Então, abrir aqui. Então, nós temos teste 2, teste 1, né? Veja aqui, no teste 2 eu declaro um float nota e um string name, né? Então, eu peço para o usuário aqui entrar o nome dele, leio o nome, né, do indivíduo,
Veja que eu estou usando aspas duplas aqui, mas eu poderia também usar aspas simples. Eu poderia modificar meu código para usar tanto aspas duplas quanto aspas simples, né? E aí eu leio o nome, né? Entro com a nota, eu leio a nota. Aí depois eu imprimo. Seu nome é nome e sua nota é nota. Basicamente eu faço isso daí, né? No teste 1 é simplesmente aquele teste que a gente já tinha, então né, nós vamos testar com o teste 2 aqui, né? Bom, sintático.c tem os protótipos, sintático.h tem os protótipos, sintático.c é aquele que eu mostrei para vocês com a geração da seção de dados no final, né? Então eu tenho os statements, né? Então o sintático a gente analisou durante a aula, né? O symbols.h tem a declaração aqui das estruturas de dados que eu estou usando no meu programa, né? A entrada na tabela de símbolos, a tabela de símbolos de variáveis, né, que tem as suas entradas aqui, e um ponteiro aqui que nesse caso vai apontar para null, porque eu só tenho uma tabela de símbolos de variáveis globais. Eu tenho uma única tabela de símbolos de variáveis, né, que é a tabela de símbolos de variáveis globais. Tem a função, tem o protótipo das funções, né, find in stvar, put in stvar. Symbol table of strings, que tem o nome, que é o identificador, né, da string, e o valor, que é a própria string, né, constante string. Então, essa daqui é a tabela de símbolos para constantes strings, né? Eu tenho max symbols strings, constantes strings, e eu tenho n strings aqui. E aqui eu tenho o protótipo das funções que trabalham com constantes strings, né? Ok. Bom, então vamos analisar aqui o symbols.h, que ele não foi muito bem analisado nas aulas anteriores, né? Então, eu tenho uma tabela de símbolos para variáveis globais, que é a única tabela de símbolos para o meu programa. Eu tenho uma tabela de símbolos para constantes string, que a gente discutiu durante a aula, que é a ststrings. E a função finding stvar, eu vou passar o lexema da variável que eu quero procurar na tabela de símbolos e a tabela de símbolos, né? Essa tabela de símbolos é a tabela de símbolos de variáveis globais, mas poderia ser também a tabela de símbolos para variáveis locais, né? No caso aqui a gente só tem uma tabela de símbolos, mas poderia ser também uma tabela de símbolos para variáveis locais. Então, como é que funciona essa função aqui, né? Eu tenho o i, que vai variar de 0 até o número de variáveis que eu tenho na minha tabela de símbolos. E o symbol, ele vai ser o retorno da minha função. Então, eu vou comparar se a variável se o nome da variável i é igual à string que eu passei como parâmetro. Se for, o símbolo vai apontar para stvar certa variable i, né, que é do tipo ste, e eu vou retornar esse símbolo, né. Para colocar a variável na tabela de símbolos de variáveis aí, né, o que eu passo? O nome, o tipo, o endereço e a tabela de símbolos onde eu quero colocar, né? Então, primeiro eu verifico se eu não tenho um número máximo de símbolos, né? Se eu tiver, eu retorno eu retorno que tem muitas variáveis, senão eu faço o seguinte, né? Eu pego o número de variáveis, coloco o tipo, o endereço e o nome da variável na posição n variables, incremento n variables, tá? E atualizo o símbolo n variables. E retorno o símbolo que eu coloquei na tabela de símbolos. Tá certo? Finding ststrings funciona da mesma forma, né? Só que ele vai comparar não o nome, mas o valor, né? Então ele vai comparar o que você passou aqui como parâmetro com o valor e não com o nome, certo? Se for encontrado, se retorna, tá? Put in ststrings, eu passo como parâmetro a constante string que eu quero colocar na tabela de símbolos para strings, tá? E retorno o ponteiro para o que foi colocado na tabela de símbolos, né? Então, eu tenho string label count recebe 0. Isso daqui é uma variável do tipo estática, ou seja, ela é como se fosse uma variável global, mas ela é uma variável própria dessa função aqui. Então, ou seja, quando você sai dessa função put em ststrings, o valor dessa variável aqui ela é mantida. Ok?
Então, eu faço a mesma checagem de antes. Ó. Vejo se o número de strings não excede max symbols, né? Se excedeu, eu dou um erro para o usuário, né? Senão, o que eu faço? Ó? Eu tenho um string name aqui. O string name, eu vou copiar para string name, que é o nome que eu vou gerar automaticamente, né? Que o meu compilador vai gerar automaticamente. Ele vai ser str, tá? %d, tá? Então, eu vou copiar para string name str%d. Mas quem que é %d? É string label count, tá? Que inicialmente vale 0, que é uma variável estática da função, né? Então, sempre que você entra nessa função aqui, o seu string label count ele vai estar com o último valor que você tinha, ele vai ter o último valor da última chamada que você fez para essa função aqui, né? Então, depois que você copiou, você fez o sprintf, você pega o número de strings, vai colocar a variável na posição nstrings, tá? Ou seja, vai colocar o valor, que é o que você passou como parâmetro para value. O nome vai ser o nome gerado automaticamente pelo compilador. E você vai dar um string label count mais, tá? E vai atualizar o número de strings aqui para nstrings mais 1. Tá? E vai retornar o ponteiro para a entrada na tabela de símbolos, que é do tipo symbol table of strings entry. Tá certo? Você vai retornar esse ponteiro para a constante string que você acabou de colocar na tabela. Certo? Aí você tem as funções de inicialização, as funções de debug, né, para imprimir, ok? Elas simplesmente percorrem as tabelas de símbolos aí, imprimem os valores, né? Então não tem nenhum mistério. Aqui eu tenho o lex.h, o lex.c. No lex.c eu coloquei algumas palavras-chave aqui que eu vou usar depois. Então, if, else, while, coloquei int, coloquei float, coloquei string, coloquei char, né, que são os nomes que eu estou usando aí, né? Na função getToken, que é meu analisador léxico, veja que aqui eu estou tratando números também, aqui, ó, números em ponto flutuante, tá? Por quê? Porque eu posso ter um número em ponto flutuante. Então, primeiro eu pego todos os dígitos, né? Depois verifico se o caractere é um ponto. Se o caractere é um ponto, eu posso ter dígitos depois do ponto, né? E depois que eu terminei o número, que é um dígito seguido de um ponto seguido por outros dígitos, eu posso ter e, né? De exponencial, né? E aí eu posso ter mais ou menos, né? Eu posso ter um dígito, eu posso ter menos, né? E posso ter um outro número aí que seria o expoente, certo? Então eu faço esse tratamento aqui, né? Veja que é um tratamento bastante longo aí, né? Aqui eu tenho também, aqui eu tenho o mesmo tratamento para identificador ou palavra reservada, tá? Faço também o tratamento para arrow, né, que é o operador de acesso aqui que eu vou usar depois, né? Tenho aqui também o caso de assign, né, o caso de atribuição, tá? E de igual, né, que eu tenho que tratar menor, menor igual, maior, maior igual, estou tratando aqui também, tá? A gente vai falar sobre isso mais depois. Mas o caso da string, ele está tratado aqui, né? Esse else if aqui, eu estou tratando o caso de eu ter uma string, tá? Então foi essa a modificação que eu fiz no meu analisador léxico. Aqui eu tenho a geração de código aqui para Windows, né? Então o GenDataSection ele vai fazer o quê? Ele vai definir algumas constantes string aí para os tipos, né? Para inteiro, para string, para char e para float. Vai percorrer a tabela de símbolos para string aí, tá? E vai imprimir. Vai imprimir nesse formato aqui que vocês estão vendo, né? O nome da string e o valor da string, né? O nome da string é o nome que o compilador gerou automaticamente e o valor da string é a própria string, né? Seguido de 0, porque toda string em C termina com 0, certo? E esse /n é para pular a linha no arquivo assembly, ok? Então aqui a gente tem a gente vai imprimir todas as constantes string, né? E aqui a gente vai imprimir todas as variáveis. Nota que eu faço um switch aqui de acordo com o tipo da variável para eu
especificar a quantidade de bytes que essa variável consome na memória, né? Então, se for um int, eu vou usar o resd, reserve double, porque um int é um double word, ele tem 4 bytes, né? Uma string eu vou reservar 128 bytes para ela, né? O float eu vou dar um resky, né? Reserve quad word, né? Eu vou reservar uma quad word aí pro float, né? E para o char um reserve byte aqui, vou reservar um byte para o char, tá? Se for um tipo desconhecido, eu falo o tipo desconhecido. Já em preâmbulo, eu vou gerar um IMEI, né? Global IMEI, porque eu estou gerando código para Windows, extern printf, extern scanf e extern exit process, que eu vou usar para sair da função. Na verdade, eu descobri depois que esse exit process aqui não precisa, tá? Mas eu vi alguns códigos que usam exit process na internet, então né, é interessante você usar aí. Já em preâmbulo e code, né, é o section text, tá? Aqui eu estou de sub-RSP40, eu tenho que colocar no Windows aí, porque senão ele dá problema, né, na pilha, né? E gen epílogo é char ECX, call exit process aí, tá? O gen read, ele vai ser o quê, né? Ele vai ver o tipo da variável e vai gerar o código aqui de acordo com o tipo, tá? Então, veja que primeiro eu coloco em ECX a string de formato, de acordo com o tipo aqui, né? Então, se for int, fmt str0, se for float, fmt str3, se for char, fmt str2, se for string, fmt str1 e assim por diante. Em rdx eu coloco o parâmetro, né? Que é o lexema do ID, né? Então, veja que o lexema do ID é sempre um endereço de memória, né? Em RDX eu coloco o endereço de memória, esse endereço tem 64 bits, por isso que eu uso RDX, tá? Então aqui não tem segredo em relação ao que eu vou colocar nesse endereço de memória. Agora no GenWrite, tá? Eu tenho que colocar esse rel aqui e eu tenho que usar um registrador dependendo do tipo. Então, por exemplo, se sua variável ela é um inteiro, ela tem 4 bytes, você tem que usar EDX, porque EDX tem 4 bytes, tá? Já o endereço, né, que vai em RCX, ele tem 64 bits, então esse FMT-STR0 aqui, o endereço de 64 bits, vai colocar ele em RCX, tá? Para float, é uma quad word, então você vai colocar em RDX, né? É uma quad word a partir do endereço, né? Lexema do ID aqui, lexema do ID é o endereço, né? Que é esse %S aqui. E você vai ter que colocar esse rel aqui e colocar entre colchetes, porque você vai estar pegando o conteúdo desse endereço aqui, tá certo? Estou falando para geração de código para Windows, tá? Geração de código para Linux vai ser diferente, ok? E para char, você vai colocar, você vai mover para DL, né? DL tem 1 byte, então você vai colocar aqui byte a partir do endereço aqui que você está passando aqui no lexema do ID. E todos os casos aqui você está chamando printf, tá? Para imprimir, ou seja, você está usando a biblioteca do C aí. No gen.h a gente tem os protótipos das funções, então aqui não tem nenhum segredo, tá? E aqui no GenWin aqui a gente está mostrando o código aqui para gerar o GenWrite aqui para diferentes tipos e o GenRead aqui também para diferentes tipos, tá? Esses detalhes técnicos aqui, que você tem que subtrair 20 da pilha aqui para 20 de RSP aqui, eu li na documentação da Microsoft, tá? Então vocês podem dar uma olhada aí que os programas eles têm que respeitar isso. Não me pergunte por que eu não sei, tá? Mas tem que respeitar, senão você tem falha de segmentação, você tem problemas aí, ok? Bom, a gente examinou algumas coisas no léxico que a gente não está usando ainda, né? Por exemplo, a questão dos pontos flutuantes, né? Essa questão dos pontos flutuantes aqui, disso daqui, eu vou explicar depois para vocês com um diagrama, tá? Então, os símbolos a gente explicou aí com detalhes também, né? O sintático foi explicado durante a aula. E agora vamos aos testes, tá certo? Bom, então vamos aqui aos testes, né? Esse exemplo da aula está em cap 4, exemplo 1, né? Então, ls aqui menos la, você tem aqui os pontos C, os pontos Cs, né? Então,
o mycomp, vou remover aqui o mycomp.ez, tá? E vou eu vou dar o make aqui para fazer o meu mycomp, tá? Ele está compilando aqui, veja que geração de código aqui é para o Windows, né? Ok, então eu tenho o mycomp aqui feito agora, né? mycomp.ez de 24 de setembro aqui, né? Então eu vou rodar aqui, o mycomp em teste2.cc, tá? Então ponto barra, tá? mycomp teste2.cc. Então ele gerou um teste2.cc.asm. Vamos dar uma olhadinha, né, nesse teste2.cc.asm que ele gerou aqui, né? Aqui, gerar dia 24/9/2020, vou abrir, tá? Então veja aqui, ó, tem um global em meio aqui, extern printf, extern extraf e exit process que foi gerado pelo genpreambule, tá? No section text a gente tem o main, né? Essa reserva de espaço aqui na pilha, que a Microsoft fala que você tem que fazer, né? No final a gente tem o exit process aqui, né? Então eu coloco veja que eu gerei os labels automaticamente aqui, ó, str0 entre com seu nome, str1 entre com sua nota, né? str2 seu nome é isso aqui, str3 a sua nota é isso aqui, tá? Então eu tenho chamadas aqui, né, a printf, a scanf, ok? E depois eu tenho no final aqui um exit process, né? Tenho as strings de formato aqui que eu sempre coloco, né? Vocês podem ver lá no código. Antes de eu gerar essa seção aqui, eu sempre coloco as strings de formato, né? E anotem o nome, são variáveis não inicializadas. Variáveis não inicializadas, elas têm que ficar na seção, na section.bss, tá? Essas seções aqui, ó, section bss, section data, né? Section text, elas podem ficar em qualquer lugar, tá? Não precisam necessariamente obedecer essa ordem que eu estou colocando no arquivo assembly aqui para vocês, tá? Elas podem ficar em outros lugares aí, tá? Bom, resta para a gente aqui testar, né, se o nosso arquivo assembly ele vai rodar, né? Então eu vou aqui na ASM, -f164, né? teste2.cc.asm, vou montar meu código aqui, tá? Ele deve gerar um teste.cc.bj aqui, ok? Eu vou linkar agora, vou usar o GCC para linkar esse código com o BJ, então GCC menos o teste2, né? Bom, pode ser teste2 ou teste2.ez, né? Vou colocar teste2.ez aqui, ok? teste2.cc.bj aqui, tá? E ele vai gerar aqui para mim um teste2. Vamos executar o teste2 executável do teste2 para ver se ele funciona. Então, teste2 aqui, tá? Entro com o seu nome, Ronaldo. Veja que tem um problema de buffer de teclado aqui, né? Bom, vamos rodar aqui, né? Então, aqui a gente tem teste2, então vou digitar aqui Ronaldo. Ele deve ter pegado o Ronaldo, mas ele deve estar com um problema de buffer de teclado aqui. Eu vou colocar minha nota, 10, né? Vou colocar 10 aqui, então ele imprime aqui, ó, seu nome é Ronaldo, sua nota é 10, tá? Ele tem esse probleminha de buffer de teclado que eu, sinceramente, para eu falar para vocês, eu não consegui resolver aqui no Windows, tá? Mas vocês devem conseguir resolver isso daí no Linux, tá? Ou eu vou tentar fazer outros testes aí para tentar descobrir qual que é esse problema de buffer de teclado. Se você conseguir descobrir, deixa aí nos comentários pra gente, tá ok? Então, essa foi a aula de hoje, tá? Vocês veem que a gente está chegando aí num programa funcional com alguns pequenos detalhes técnicos aí que ainda não foram resolvidos, ok? Mas a gente espera resolver isso futuramente. Eu devo gravar um vídeo aí explicando a solução desses problemas aí, ok? Então, essa foi a aula de hoje. Até mais, grande abraço, fui!